vídeos todo o processo de criação do SUS e o desfinanciamento que vem ocorrendo desde a sua própria criação. Tudo isso culminou no que a gente chama hoje de sucatear para privatizar. Mas como assim? Como ocorre a privatização de um sistema que é público por lei? Bom, na criação do SUS, já em seu arcabouço legal foi prevista a participação do setor privado de forma complementar. É como se houvesse uma brecha. Mas devemos sempre raciocinar. Em se tratando de neoliberalismo e saúde, é sempre um interesse por trás de ter colocado alguma coisa ali, essa brecha do que a gente fala. Ela indica que existem algumas empresas privadas que podem ser contratadas pelo governo para atender a população. Mas no início era apenas para exames ou coisas complementares dessa forma. O que aconteceu é que ao longo dos anos, esse sistema de contratação de empresas foi crescendo e adquirindo outras formas. Os governantes, eles mantêm esse discurso de que a terceirização ela é benéfica para o Estado, faz parte desse discurso neoliberal de modernização do serviço de saúde. Além disso, esses governantes discorrem que há uma instabilidade no repasse de verbas, o que de fato acontece, mas isso por causa de um impasse institucional gerado pela Lei de Responsabilidade Fiscal do ano 2000, no que se refere à contratação de recursos humanos. E também a Lei 8.666, de 93, que fala sobre licitações. A gente já viu em outros materiais da DNEM como esses modelos de terceirização em saúde, eles vulnerabilizam o sistema de saúde em si. Nesse contexto, fica ainda mais claro entender como o SUS precisa de ferramentas para construir seu próprio aparato de serviços. Isso é um sistema de saúde de fato. No governo Dilma, houve ainda ampliação do capital estrangeiro no país, o que já foi abordado no governo FHC com a Lei 9.556, de 98, que permitiu que o capital estrangeiro entrasse através dos planos de saúde. Há, portanto, também um interesse internacional na privatização de saúde no Brasil. Voltando à discussão sobre saúde complementar e como a privatização vai tomando diversas formas ao longo dos anos, foram criadas as Organizações Sociais de Saúde, as OS, você já deve ter ouvido falar sobre elas. São entidades de direito privado e, teoricamente, não visam lucro. Elas possuem autorização do Poder Legislativo para estabelecer um contrato de gestão com o Poder Executivo. O problema é que elas não têm transparência de fato e sua regulamentação depende muito de cada estado, ela não é homogênea por todo o país. Há também a falta da participação social, um dos pilares do SUS. Algumas experiências, como é o caso das OS em São Paulo, mostram como, muitas vezes, essas organizações servem para burlar a administração pública. Na área de pandemia, que é como vemos hoje, imaginamos que tudo que vai para o SUS chega ao SUS. Porém, não é o que acontece. Na construção de hospitais de campanha no Rio de Janeiro e em São Paulo, a organização social que foi contratada para poder fazer esses hospitais, ela tem um histórico de má gestão, além de um histórico de crimes, inclusive. São em crises como essa que o setor privado se aproveita, como a crise instalada nos hospitais universitários. Essa crise abriu precedentes para a aproximação voraz da privatização em áreas em que o Estado devia atuar, como a educação. E assim foi criado, por exemplo, a EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é uma fundação estatal de direito privado, criada no governo Lula, e foi uma herança da privatização e novas roupagens. Importa ressaltar que, apesar das grandes conquistas que tivemos, como a Lei 8080, que a gente já conhece, que é a criação do SUS, e a 8142, essas leis que estabelecem todas as diretrizes do SUS, a gente ainda tem na prática um projeto político que direciona o plano público para o privado. A gente ainda tem uma visão mercadológica das coisas. Assim a gente vê que a saúde e a educação pública tem perdido espaço para o mercado privado, ainda nessa conversa de ineficiência estatal. Seja elevando o preço de respiradores a números exorbitantes, ou seja mesmo intimidando seus parceiros comerciais, como os Estados Unidos fez com a China, as grandes empresas privadas, que nem sempre são do setor da saúde, sendo nacionais ou internacionais, elas assistem à pandemia não mais como espectadores, mas agora como protagonistas. Por diversos ataques ao SUS ao longo dos anos, nós viramos reféns do mercado. É necessário, portanto, lutar para o nosso protagonismo voltar, para a gente ser o protagonista da nossa própria história. Afinal, saúde, assim como a educação, não é mercadoria. Acompanhe a DNEM na luta pelo SUS e contra a privatização da saúde.